Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Eu sou Valdson Braga e hoje tem uma pessoa que eu admiro muito, que vai falar pra gente um pouco sobre arte cênica, dar uma dica para todos aqueles que são atores. Detalhe, todo mundo conhece ela como cantora, como palestrante, mas ela tem muitas qualidades. É com muita alegria que eu trago para vocês uma mensagem para os artistas de Helena Thanuri. Confira aí. E aí, povo querido, como é que vocês estão? Eu sou Helena Thanuri e talvez você me conheça como uma pregadora ou alguém que foi membro do Diante do Trono, que é uma banda musical, mas eu sempre amei representar, sempre tive envolvida com teatro, na igreja e tal. E tem uma dica que eu queria deixar no coração de vocês. A palavra de Deus diz assim, que tudo que a gente faz, que a gente deve fazer como para o Senhor. Então, imagine se você fosse preparar um café para o Senhor. Você ia caprichar. Se você fosse preparar uma refeição para Jesus, você ia fazer o seu melhor, não é? E tudo que a gente deve fazer na vida, a gente deve fazer como para o Senhor. E no caso da interpretação teatral, uma dica que sempre me valeu muito. Quando você entra no personagem, você não precisa necessariamente estar no palco. Você tem que entrar no personagem ainda antes de entrar em cena. E só sair do personagem na hora que totalmente o espetáculo foi encerrado. Então, mesmo que eu esteja lá no cantinho do palco, ninguém está me percebendo, eu não estou em foco, minha cena não é a cena principal, mas se o olhar de algum espectador me encontrar, ele vai me encontrar no personagem, cuidando de cada detalhe, totalmente envolvida naquilo que eu estou fazendo. Essa dica eu deixo para vocês porque é nesses detalhes que a gente percebe a excelência de um espetáculo. Quando você vê, por exemplo, um dia eu fui assistir os bastidores de um espetáculo da Celine Dion em Las Vegas. E a gente vê exatamente isso. Os dançarinos, os atores, todo mundo envolvido no espetáculo, dentro do personagem, antes mesmo de estarem no palco. Então, que tudo que você faça, faça com excelência. Faça o seu melhor, como para o Senhor. Eu acho fundamental essa mensagem que a Helena Thanuri trouxe pra gente, porque como a gente precisa aprender como artista, né? Muitas vezes a gente está acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito. Eu mesmo já presenciei em algumas igrejas que pessoas pegam lençóis para fazer figurino. Tem gente que já vi com figurino de TNT. Então, assim, se a gente se preocupar em dar o nosso melhor, com certeza nós vamos ter mais respaldo para fazer a nossa arte com excelência. Existem muitas coisas que a gente pode carregar para nós como princípio, e uma das coisas que pode ser fundamental na vida do artista é buscar se reciclar, é buscar viver uma nova oportunidade de fazer arte com excelência. Nesse tempo de pandemia, se você for pesquisar, existem muitos cursos que estão sendo liberados gratuitamente para que você possa ter, criatividades mais ousadas, de fazer ideias se tornar real, projetar espetáculos que possam levar verdadeiramente a palavra, o evangelho vivo através da arte. Detalhe, eu sou contra essas pessoas que colocam tudo dentro de uma caixinha. Por exemplo, tem gente que chama de arte cristã, dança cristã. Para mim não existe. Para mim existe arte. O nosso Deus é o Deus que criou a arte. Ele fez isso até mesmo quando construiu o homem, modelando com barro. Ali ele produziu uma escultura. Então o nosso Deus apresenta a arte como ferramenta. Então toda vez que eu incluo a arte a uma caixa denominando como arte cristã, como arte gospel, eu estou literalmente selecionando um público. E Deus não nos chamou para viver um grupo selecionado. Deus nos chamou para fazer o ID em todas as plataformas. Então eu necessito levar o reino em movimento, né, aonde Deus me colocar. Existe um propósito de Deus para todos aqueles que entendem qual é a sua missão. Então tem muito artista que ficam presos dentro dos congressos, dentro de conferência, dentro da igreja, mas o ID
é todo o território que Deus te colocar. A gente precisa de mais artistas ousados, presentes no meio da sociedade e repassando produtos que falem da vida, que falem do caminho e que falem da verdade. Não se esqueça que quando eu falo da vida, da verdade, do caminho, eu estou falando de Jesus. Jesus é a única fonte que pode trazer resposta para essa geração. Então eu não posso ser limitado, eu não posso ser um artista que fica preso dentro de quatro paredes. Lembrando que o quesito igreja não são templos. Igreja sou eu e você. Então, se nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo, nós podemos manifestar esse amor de diversas formas. Então, não abra mão do propósito de Deus sobre a sua vida. Se Ele te fez artista, existe um propósito maior em cima disso. Existe um propósito de você verdadeiramente deixar um legado para essa geração. E tem inúmeras coisas que você pode fazer. Sabe, a arte ela possibilita a gente falar com as pessoas sem machucar, sem deixar, sabe, mágoas, feridas, porque a arte ela penetra dentro do coração e traz uma mensagem positiva. E até o próprio Jesus usava ferramentas da arte. Quando o próprio Cristo conta parábolas, né, era uma forma de contar história. E através da história ele fazia as pessoas compreender aquilo que tinha como mensagem a ponto das pessoas olharem para aquela história e dizer: uau, ele está falando direto ao meu coração, essa história falou comigo. Então você pode contar histórias de diversas formas, né? Contemple aquilo que Deus fez para você se tornar uma ferramenta de ousadia. Seja ousado, não abra mão dos seus princípios e nem dos seus valores. Lembrando, todo mundo que quiser limitar você dentro de uma caixa ou limitar o seu espaço de ação, de produzir arte, essa pessoa está contra os princípios de Deus. Lembrando que Deus disse que entregaria as nações por herança para você. Então, não perca a oportunidade de anunciar, de propagar o evangelho através da arte e usando acima de tudo as suas habilidades. Deus te fez com muitos talentos para um propósito. Então não se limite, seja corajoso, seja ousado e inove, né? Busque formação para dar sempre o melhor. Afinal, aqueles que vão marcar uma geração são aqueles que fazem arte com excelência e ousadia. Detalhe, Helena Tanuri usou o exemplo de Celine Dion, né? Que todo o elenco se preparam muito para fazer algo de qualidade. Esse material que ela falou que viu, ele está disponível, né, no YouTube. Você pode encontrar os bastidores do show de Celine Dion, que vai ser um aprendizado para você. E lembrando que tudo aquilo que é de qualidade, por exemplo, a gente tem aí o Giovanni Si, que faz espetáculos incríveis. Então nós, como igreja, precisamos romper. Precisamos levar para toda a plataforma da sociedade em geral, para os teatros do Brasil, trabalhos incríveis. Eu já tive oportunidade de estrear espetáculos na Turquia, já tive oportunidade, sabe, de levar para outros países, como para a Colômbia também, alguns trabalhos. Mas diante disso, a gente precisa entender que a bênção não está sobre um lugar, a bênção está sobre você. Então, aonde Deus te colocar, vai haver provisão. Aonde Deus te colocar, vai cumprir um propósito. Então não abra mão daquilo que você é, não abra mão dos seus valores. E detalhe, toda vez que a sua vida for controlada por homens, isso prova que você ainda não aprendeu quem você é em Deus. O único que governa a sua vida e os seus sonhos é o Senhor. Então, se as pessoas têm dito para você o que é que você tem que fazer, é porque você não tem confiado naquele que é o autor da sua história. Todo o plano traçado para você executar já foi escrito por Jesus. Então não existe nada que você possa aprender fora. Todo o aprendizado já existe no plano perfeito e original projetado para mim e para a sua vida. Então seja ousado, use a arte para fazer a diferença e não abra mão. Faça com qualidade e todo o território que você for, anuncie que ele vive, que ele reina e que em breve estaremos sem choro, sem planto, sem luto, mas vivendo eternamente aquilo como legado de que a gente deixou nessa humanidade.
Então seja um artista que faça diferença. Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal, adicione o sininho e eu te aguardo até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.